Voltando com mais informações aqui no canal do Lessa, quinta-feira movimentada pós-clássico, depois desse empate sem gols, a arbitragem infelizmente foi o centro da discussão e por falar em arbitragem, tivemos acesso à súmula do árbitro, para a gente entender, ou pelo menos tentar entender algumas decisões que foram tomadas ontem, como, por exemplo, as expulsões do técnico Fernando Diniz e também do Thiago Santos. Tem reforço anunciado, tem informações sobre ingressos, muita gente perguntando sobre isso, início das vendas para os jogos contra a LDU na Recopa Sul-Americana. Tem muita notícia nesse vídeo. Então, vamos começar já direto com o anúncio do reforço. Marquinhos, jogador do Fluminense, agora de maneira oficial, anunciado pelo clube, que acertou a contratação desse atacante de 19 anos, com vínculo até o final do ano, um empréstimo vindo do Arsenal da Inglaterra. Diz aqui o Marquinhos: estou muito feliz, é uma oportunidade muito grande na minha carreira poder representar a armadura do Fluminense. Estou contente e espero que a gente escreva uma história bonita com títulos e muitas vitórias. O atacante foi revelado pelo São Paulo, vendido ao Arsenal em junho de 22. Além de defender as cores do time inglês, ele chegou a ser emprestado para o Norwich e também para o Nantes da França. Ele acumula convocações para as seleções de base, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do ano passado, de Santiago, e foi o camisa 10 do Brasil na disputa do pré-olímpico. Marquinhos falando o seguinte: o Fluminense é um clube que almeja grandes coisas e isso foi o que me fez vir para cá. O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores, seria maravilhoso. Tá aí o Marquinhos, que é o 7º reforço do Fluminense para o ano. Bom, vamos lá. O Marquinhos, a gente já falou muito sobre ele aqui, né? Porque essa negociação já vem de algum tempo. Aliás, no dia 30 de janeiro eu trouxe a informação para vocês aqui de que essa negociação ela já estava certa. Alguns detalhes burocráticos ficaram pendentes ao longo dos últimos dias. Isso foi sendo definido. Depois que terminou o pré-olímpico, o Marquinhos já foi para a Inglaterra resolver problemas particulares. Ontem foi ao CT Carlos Sachiro para complementar os exames médicos, assistiu ao empate contra o Vasco no Maracanã e hoje, agora sim, anunciado como reforço do Flu. É um jogador que ele despontou muito bem no São Paulo, destruindo no jogo contra o Racing pela Libertadores. Depois, segundo informações de pessoas que acompanham o São Paulo, acabou aparentemente se deslumbrando um pouco e aí pediu muito alto para renovar o contrato com o São Paulo. Como ele estava em vias de sair de graça, o São Paulo decidiu vender para o Arsenal por uma proposta baixa, 3,5 milhões de euros só, cerca de 18 milhões de reais na época. E o Marquinhos foi para o Arsenal, ele arrebenta numa estreia pela Europa League, um jogo contra o Zurich, se eu não me engano, faz um gol, dá uma assistência, 6 jogos pelo time profissional do Arsenal, um gol e uma assistência nessa estreia. Depois ele disputa 5 partidas pela equipe sub-21 do Arsenal. Na mesma temporada foi emprestado para o Norwich da Inglaterra também, jogou 11 vezes, um gol e uma assistência. E depois ele foi emprestado para o Nantes da França em agosto do ano passado, contrato de uma temporada, foram 7 jogos, 150 minutos em campo. E aí o Arsenal acabou decidindo antecipar o retorno do Marquinhos e agora empresta ao Fluminense na expectativa de que ele possa, no Brasil, recuperar o seu melhor futebol, que ele possa despertar o interesse de outros clubes, por que não? Evidentemente que o Arsenal está interessado em uma venda, o Fluminense pagou vai pagar uma compensação financeira ao clube inglês por esse empréstimo e o Marquinhos chega com opção de compra. Ainda não apurei os detalhes desse contrato, vou tentar apurar para trazer para vocês, e, enfim, até para saber se é viável ou não uma compra ao término do contrato, caso ele tenha um bom desempenho. Então é um jogador que chega para ser uma opção para o Diniz, não é um jogador para o time titular, ele vai brigar por um espaço, é uma característica parecida com a do Keno, jogador de lado, de velocidade, que vai brigar por uma posição ali, do lado direito tem o Douglas Costa, então enfim, é um elenco hoje muito concorrido esse do Fluminense, tem muitas opções de frente, e o Marquinhos vai ter que realmente treinar muito bem e jogar muito bem para ter espaço. Agora, é um jovem, o valor não é um valor alto, esse empréstimo, tem apenas 19 anos, é uma aposta que o Fluminense faz. Para mim, é uma aposta. É um jogador que chega, que é jovem, o Diniz conhece, da época de São Paulo, chega para ser lapidado e, quem sabe, ao longo da temporada, em alguns jogos, ser uma peça importante de reposição. A princípio é isso.
né, não crie tanta expectativa assim no Marquinhos, mas por ser um atleta ainda em início de carreira, sempre pode surpreender, principalmente nas mãos do técnico Fernando Diniz. Então, que o Marquinhos tenha uma boa sorte aí nessa trajetória com a camisa tricolor. Muita gente perguntando sobre a situação do Keno, que ficou fora do jogo de ontem devido a dores no tendão do pé esquerdo, do calcanhar esquerdo. Eu trouxe a informação para vocês também no pré-jogo de ontem, né, pré-jogo de Fluminense e Vasco, que o Keno tinha sentido, mas que tinha sido relacionado. Tá boa para mim, assim, foi meio que um blefe aí essa relação do Keno, né? Eu acho que já sabiam que ele não jogaria, o Isaac também foi relacionado por isso, ele não foi a campo de fato. A princípio, o clube não trata como uma lesão séria, existe uma confiança muito grande de que ele estará sim em Quito. Tá? Ele viajará com o grupo e estará à disposição para o jogo contra a LDU. A tendência hoje é essa, mas ele vai continuar sendo observado pelos médicos e até para saber se esse incômodo, essa dor no tendão, ela vai persistir ou não. Ou seja, ele será reavaliado hoje, amanhã, para saber das reais condições. Então vamos aguardar o Keno, mas eu acho que, pelo que eu tive de informação, não se trata de algo muito sério. E também saber em relação à situação do Samuel Xavier, do Marlon, do Gabriel Pires, todos lesionados, estão em transição, mas ainda não dá para cravar se eles voltarão já na semana que vem ou não. Assim que eu tiver mais alguma novidade em relação a isso, eu vou trazer aqui para vocês, beleza? E tivemos acesso à súmula do árbitro do jogo de ontem, que, enfim, vou até pegar aqui nessa matéria do GE, tem aqui a transcrição, uma arbitragem muito polêmica do seu Bruno Mota Correia, e aí ele escreveu na súmula o seguinte: aos 49 minutos de jogo, após ser informado pelo assistente, expulsei com cartão vermelho direto Fernando Diniz, técnico da equipe do Flu, por proferir de maneira agressiva as seguintes palavras: porra, foi falta, caralho, você está aí pra quê? Porra. Após a expulsão, dirigiu-se ao assistente mencionado acima, continuando os protestos ofensivos, sendo contido pelo auxiliar técnico Eduardo Barros, e em seguida se dirigiu ao vestiário. Bom, vamos lá. É claro que o Diniz, ele perde a cabeça ali à beira do gramado. Ele perde. E eu já fiz diversas críticas em relação a isso. Eu acho que muitas vezes é um exagero. Esse destemperamento, querendo ou não, afeta o time em algum momento. Agora, convenhamos, imagina se todo mundo for expulso por isso aqui. Na hora eu percebi que o Diniz não tinha assim falado um palavrão absurdo. Você imagina se todo mundo levar cartão vermelho direto por causa disso aqui. Sem sequer ser advertido com cartão amarelo. Após o término da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o seu vestiário, pela área mista, houve um tumulto generalizado e motivado pelos membros do departamento de futebol do Vasco, os quais não foram possíveis serem identificados. Ressalto que empurraram as grades de segurança e proferindo xingamentos contra a equipe de arbitragem, a qual foi escoltada pelo BEP e seguranças privados do estádio até o respectivo vestiário. Isso aqui expulsou Thiago Santos por segurar o pescoço do seu adversário de maneira hostil e o Medel iniciando um conflito entre os jogadores. Informo que a expulsão acima foi com vermelho direto. E aqui ele fala que a expulsão do Medel foi porque ele revidou contra o Thiago Santos com um soco na altura do peito de maneira agressiva. O lance é esse aqui. Nesse momento aqui, o Thiago chega ali e meio que parece que agarra mesmo no pescoço do Medel. Aí o Medel revida, foi bem ali na frente do árbitro, ele decidiu expulsar. Ele tinha que fazer ele tinha que dar algum cartão, porque ele perdeu completamente o controle da partida. Então ele foi lá, aproveitou que aconteceu isso aí, expulsou 2 de cada lado, como se isso fosse resolver o problema. Enfim, o lance foi esse aí. Foi uma arbitragem muito ruim, que prejudicou os dois lados, prejudicou o espetáculo como um todo. Houve erro dos dois lados, falei sobre isso no vídeo de mais cedo. Quem assistiu tá lá, quem não assistiu pode conferir lá, que eu não vou me esticar, me alongar mais nesse assunto arbitragem, mas eu queria trazer aqui o que disse o árbitro na súmula desse jogo. 2 informações rápidas aqui: o Fluminense acertou a renovação de contrato com o atacante Cauã Velon, jogador de 18 anos, que agora tem vínculo até o final de 2026. É um jovem que já faz parte do time sub-20 do Flu. Ele é de Niterói, chegou em 2022 ao clube.
e hoje, portanto, está no time sub-20, mais um jovem aí renovando o contrato. Informações importantes aqui para todo mundo que estava perguntando sobre a venda de ingressos para Fluminense e LDU, jogo de volta dia 29 de fevereiro, quinta-feira, 9h30 da noite no Maracanã. Fluminense vai abrir venda nesta sexta-feira a partir do meio-dia, check-ins de sócios para a partida. O segundo jogo decisivo da Recopa Sul-Americana. A venda online para não sócios e torcedores visitantes terá início no dia 21, quarta, enquanto a comercialização nas bilheterias começa no dia 26, segunda-feira. Todos os torcedores que comprarem pela internet, incluindo visitantes, deverão acessar o estádio com e-ticket, não havendo, portanto, retirada de ingresso. Além do ingresso virtual, os sócios também poderão acessar o estádio com carteirinha de sócio. Uma vez selecionada, a forma de acesso ao estádio não poderá ser alterada. Tá? Tem outras informações, vou deixar esse link aqui para você, para quem tem alguma dúvida. Todas as informações estão aqui, então se você tiver alguma dúvida, vou deixar aqui o link, é só clicar para você acessar a todas essas informações aqui que estão no site do Fluminense. O que não está no site do Fluminense ainda: o clube vai iniciar a venda de ingressos para o jogo em Quito, na semana que vem, neste sábado. Então você que vai para Quito, que se planejou, comprou, já reservou tudo, ingresso neste sábado, o Fluminense vai anunciar em breve também a venda para o jogo de ida na semana que vem em Quito, no Equador. Beleza, galera? É isso. Assim que tivermos mais informações, mais notícias, como sempre, voltamos aqui no canal do Lessa. Não esquece do like, tamo junto, um abraço.